gente, tem mais um Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras chegando para você. Hoje é dia 28 de agosto, fique conosco com o jornalismo independente que há 10 anos traz a outra informação. Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Fala pra Maiara quer saber das ruas a opinião sobre a escola sem partido. Atentado em Barcelona. Veja a nossa opinião. Centro Pop que atende população em situação de rua de Florianópolis vai ser fechado? Entenda o caso. Lei da Anistia completa 38 anos. Cooperativa Comunicacional Sul e Portal Desacato lançam Desacato Entrevista sobre Paulo Stuart Wright. Escola Estadual em São Miguel do Oeste tem projeto pedagógico que trabalha o rompimento de preconceitos. Pedidos de impeachment do Colombo seguem parados na Assembleia Legislativa do Estado. Culturaria de hoje tem Cineclube Badesque. O Centro Pop de Florianópolis, que atende mais de 500 pessoas em situação de rua, vai ser fechado? Entenda o caso na reportagem de Janaína Machado e Maiara Santos. Essa convocação de estar chamando vocês é de um pedido de ajuda. Hoje a gente veio com um grito da rua, e pedir ajuda para a sociedade. O movimento ele tem essa proposta de construção coletiva, né? A gente pensa uma unificação de diversas forças políticas da cidade, né, para tentar barrar essas políticas higienistas e essas ações de violação de direitos dessa população. Sim, sem o Centro Pop, eles não têm onde almoçar, tomar banho. Não é só comer ou ter uma casa, é viver. Não apenas encaminhamentos, porque a rua está cansada de encaminhamentos, de papéis, de ofícios. A gente quer uma coisa mais efetiva. A política para a população em situação de rua é prevista nacionalmente, né, com instrumentos e serviços para isso. O Centro Pop é um desses serviços, então se a decisão se mantiver, a tendência é que seja declarado ilegal. Hoje tem uma conversa com o prefeito e com o sub que vai assumir hoje, para que a gente entre num consenso, construa no coletivo uma situação que seja viável para os dois lados, né, e que seja mantido o mínimo de atendimento de direitos resguardado à população em situação de rua. Não vou aqui prometer sonhos, porque a dificuldade que o poder público enfrenta, infelizmente, é enorme. Mas se a gente, todos nós, unirmos esforços, a inteligência que todos nós vimos aqui, que vocês têm de sobra, a gente pode fazer uma transição melhor para todos nós. Todos aqui, sem nenhuma exceção, falou que como tal não dá. Que precisa ser feito um trabalho enorme, inclusive no Centro Pop. Mas que fechar hoje não dá. Mas todo mundo está disposto aqui a fazer um trabalho juntos para a gente melhorar, buscar a melhor estratégia. Em nenhum momento a gente fala em não ter mais Centro Pop, tá? O Centro Pop deve existir, mas ele precisa existir da forma como preconiza a Lei da Assistência Social. O Centro Pop não pode fechar enquanto não tiver no papel esses encaminhamentos. E taxativo. Gente, não vai fechar, pô. Estou falando para vocês que não vai fechar. Nós não vamos fechar. Era isso. Só que tem um problema. Como também não vai ficar. Sim. Eu estou recuando para a gente juntos montar uma nova estratégia, porque se a gente está falando, todo mundo aqui falou da necessidade de mudança, a mudança tem que ser uma mudança de todos, do poder público e de vocês também. 13 pessoas mortas e mais de 100 feridas, segundo as informações das agências de notícias europeias. Conheça mais sobre o atentado em Barcelona e saiba a nossa opinião. No dia 17 de agosto, houve mais um atentado terrorista na Europa. É a grande mídia que quer que o público acredite que o velho continente é alvo de cada vez mais atentados. Porém, 75% dos atentados terroristas acontecem em países de maioria muçulmana e ficam na Ásia ou na África. Os países mais atacados são o Iraque, o Afeganistão, a Síria e a Somália. Maria Dantas mora em Barcelona e de lá
ela manda a sua mensagem. Moramos aqui em Barcelona há muito tempo, queremos dizer que os terroristas não vão conseguir amedrontar essa cidade, que é uma cidade absolutamente diversa, multicultural. Aqui na Catalunha falamos 250 línguas, a rede de imigração da Catalunha é imensa, as pessoas estão juntas para lutar contra os terroristas. E queria dizer também que em Barcelona aconteceu no dia 17, mas cada dia acontecem atentados terroristas no mundo inteiro. Aqui mesmo, na fronteira sul da Espanha, na fronteira sul da Península Ibérica, cada dia morre gente querendo entrar na Europa. É uma luta das pessoas antifascistas, antirracistas, antiterroristas, é uma luta mundial internacionalista contra o terrorismo. Desde Barcelona, das Campras, nos unimos às pessoas que morreram, aos seus familiares, aos seus amigos, e queremos dizer que não temos medo. Não se importa. Não se importa. Escola Estadual em São Miguel do Oeste tem projeto pedagógico que trabalha o rompimento dos preconceitos. Na Escola São Sebastião, onde os professores, os estudantes têm participado de um projeto bem interessante, onde discutem questões relacionadas à homofobia e outros tipos de preconceito. Acompanhe. Construímos este projeto CLIC. O objetivo deste projeto é trabalhar com os alunos a digitação, para que eles interajam com o computador, com as ferramentas que o computador oferece. No terceiro bimestre, nós estaremos trabalhando o que é ter sucesso na vida. E aí a gente vai estar abordando também os vários tipos de sucesso, que tem aquilo que realmente é sucesso, aquilo que o sistema político e econômico do mundo nos impõe, né? E no quarto bimestre nós vamos estar trabalhando a questão do preconceito. Depois será produzido um texto e esse texto será então digitado para a gente também trabalhar a questão do uso da ferramenta da tecnologia na sala de aula, né? A questão da homofobia, a xenofobia, o racismo, o preconceito contra a mulher, todo tipo de preconceito a gente vai tentar trazer e mostrar para eles que está presente, mesmo que às vezes a gente não percebe, porque é lá na educação infantil, lá no início, nas séries iniciais, que o preconceito começa. A criança ela nasce sem e ela acaba criando isso. Então a gente acredita que isso pode causar um grande impacto na vida da escola e dessas crianças aí para frente. Ainda durante o regime militar, o então presidente da República, João Batista Figueiredo, promulga a Lei 6.683, a Lei da Anistia. 38 anos se passam e nós queremos saber o que isso significou e ainda significa para o Brasil. Os agentes da repressão do passado não foram punidos, né? Houve uma interpretação equivocada da Lei da Anistia, né? Contra a qual nós lutamos hoje, contra essa interpretação da Lei da Anistia, que não puniu. Nós somos o único país da América do Sul que passou por um regime de exceção e que não puniu seus torturadores. Pessoalmente, eu fui anistiada. Eu fui militante no movimento político, na época da ditadura militar, e fui condenada e fiquei clandestina durante todo o período até a anistia. Então a anistia para mim representou voltar à vida legal. A gente foi anistiado e várias pessoas, né, muitos foram anistiados, mas com a anistia para os torturadores, essa reivindicação de punição para quem cometeu os crimes continua em aberto, né? Então, para nós, é um dia de lembrar que isso precisa ser resolvido. Projeto de lei que tramita desde 2015 na Câmara dos Deputados. E também em várias cidades tem leis municipais sendo discutidas em sessões polêmicas. O quadro Fala pra Maiara vai às ruas e pergunta: você sabe o que é escola sem partido? Quer responder uma pergunta pra gente? Fala pra Maiara. Concordo com uma escola sem partido, mas acho que sim, tem que bater todos os partidos. Não você chegar e você dizer, tem que ser tal partido, porque esse partido é bom e os outros são ruins. Não. Você tem que apontar esse partido, e assim formar uma opinião, e não você ir lá e pressionar uma opinião. Eu concordo que uma escola não tem que ter partido. Mas, eu acho que
processo de conhecimento, a pessoa tem que desenvolver o seu próprio partido, ela que tem que escolher o seu próprio lado. Esquerda ou direita, acho que tinha que ser neutro escola, mas eu sou a favor do livre debate. Eu acho que tem que ter uma liberdade total, eu acho. Tem que ter debate. O debate é válido, sempre. Onde eu estudei, a gente tinha um debate de ideias e para mim foi bom, porque eu pude analisar os dois lados, escolher qual lado é melhor para mim. Tem que ter esse debate sim, porque é com debate que se forma uma opinião. Paulo Stuart Wright foi deputado de Santa Catarina, caçado na ditadura militar e desapareceu nos porões da repressão em 1972. O Portal Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul lançam o Desacato Entrevista sobre ele. Olha só. Paulo Stuart Wright nasceu em Joaçaba, Santa Catarina, Brasil, no dia 2 de junho de 1933. É importante ter porque a gente não pode esquecer. É a memória, é a história. Quando você esquece, você permite que coisas piores aconteçam. Então eu parabenizo, como presidenta do Instituto, a iniciativa do Portal Desacato, porque vocês sabem que qualquer mídia tradicional sequer quer saber de Paulo. Ignora quem foi ele, ignora a Comissão da Verdade, ignora aquilo que Paulo foi e o que ele representa para a sociedade catarinense. Esse momento é um momento comemorativo, né? O portal está completando 10 anos de existência, então a gente escolheu peças assim bem especiais para lançar nessa época e nada como um desaparecido político que simboliza uma luta que agora é tão atual, um momento em que os lutadores políticos e sociais estão sendo tão criminalizados e tão perseguidos, professores sendo criminalizados, né? Então eu acho que o Paulo Stuart Wright é muito atual, muito pertinente a gente relembrar essa discussão, relembrar o que aconteceu. A ilusão da gente é que esses fatos, aquilo que aconteceu com Paulo e os ataques à democracia brasileira e os trabalhadores estariam no passado. Teve sua vida violada, desaparecido, corpo jamais encontrado. Eu tenho a memória de Paul Wright, eu era jovem, criança ainda, quando ocorreu o desaparecimento dele, mas o estudo na história, mais adiante, a compreensão do seu significado, nos motivou, nos educou politicamente para a manutenção do espírito defensor da democracia. No próximo bloco, o impeachment do governador Colombo segue parado na Assembleia Legislativa do Estado. A gente já volta. Voltamos já com JTT. Estamos de volta com o JTT. Os mais de 36 pedidos de impeachment contra o governador Raimundo Colombo seguem parados na Assembleia Legislativa do Estado. Sindicatos e movimentos sociais do Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos se reuniram novamente. A reportagem é de Marcelo Luiz Apellini e Luca Guevara. A campanha do impeachment do Colombo é uma campanha que é com dois viés principais. Primeiro, busca esclarecer a questão dos desvios promovidos pelo governo Colombo. Nesse sentido, nós fizemos um debate lá na Assembleia Legislativa, no plenarinho da Assembleia Legislativa, onde nós assim tivemos bastante esclarecido essa questão, né? Que assim um desvio, que não há legalidade no que o governo Colombo fez. A segunda questão é que o presidente da Assembleia Legislativa não tem encaminhado
né, não montou a comissão e não encaminhou os procedimentos que ele deveria encaminhar com relação a esse pedido de impeachment. Então nós voltamos para a Assembleia Legislativa na semana passada cobrar da presidência da Assembleia Legislativa. O presidente não nos recebeu, quem nos recebeu foi o procurador e o chefe de gabinete do presidente. O chefe de gabinete nos disse que no mandato do presidente ele vai encaminhar. Ora, isso não nos diz nada. E também o procurador não nos deu data para que se encaminhe. Como eles são aliados do governador, eles não querem que aconteça nada. E por isso simplesmente estão segurando. Davazoni foi afastado em função das denúncias encaminhadas. O que importa é que a sociedade saiba o que está acontecendo. E a grande mídia tem botado para debaixo do tapete, né, essas questões que envolvem irregularidades no governo Colombo. Né. Então a gente entende que a cada momento seja importante que seja discutido e que seja socializada essa discussão. O cidadão comum ele pode cobrar do seu deputado, ele pode mandar e-mail, ele pode participar dos eventos. Por exemplo, na semana passada nós fomos na Assembleia Legislativa, mas haverá outros momentos que nós vamos para a Assembleia Legislativa, as pessoas podem ir lá se manifestar cobrando que se faça o trâmite, que se instaure, né, uma comissão que trate dessa questão do impeachment, porque afinal foram milhões, né, que deixaram de ser aplicados na educação, né, que deixaram de ir para a saúde. Os municípios também deixaram de receber recursos por causa do desvio do ICMS. Então são questões que têm a ver com todos nós, com toda a população. Você conhece o Cinema Badeschi? O Culturaria de hoje tem bate-papo sobre o Cineclube da Fundação. Olha só. O Cineclube do Badeschi, ele vem se consolidando já, ele existe há 10 anos, mas principalmente nos últimos anos ele vem se fortalecendo nesse sentido de ser um espaço de cultura aberto ao público. Todas as sessões, todas as atividades são sempre gratuitas e a gente tem sessões de cinema todos os dias, de segunda a sexta-feira. Em setembro, no Cineclube a gente vai ter uma mostra de um cineasta português chamado João César Monteiro. É um cineasta, ele foi super importante para o cinema moderno, europeu principalmente. Foi toda segunda-feira do mês, filmes do João César Monteiro. Além disso, dia 12, a gente vai exibir o filme Martírio, do diretor Vincent Carelli. É um filme sobre os conflitos entre os povos indígenas Guarani Kaiowá com as forças dos latifundiários, principalmente na região ali do meio oeste do Brasil, que é uma história que já acontece já há décadas, é um documentário. Eu acho que a arte tem uma capacidade transformadora muito grande, assim, tanto para o artista que executa, quanto para o público que observa. O JTT vai ficando por aqui. Você pode participar deste programa no jtt@desacato.info. Nos siga nas redes sociais e compartilhe o jornalismo de resistência e independente. Obrigada pela companhia. A gente se vê semana que vem. Tchau!